Aí, ó, professor Lustosa, dando sequência nos nossos estudos e nos nossos conhecimentos. Agora vamos falar de um negocinho muito bom, e que eu preciso muito, que é interpretação de texto. Hoje, professor, vai dar aula de português? Não, pare com isso. Pare com isso. Vamos dar aula de matemática. Vamos aprender sobre matemática. A equação do primeiro grau. É, quase tudo, logicamente não tudo, também não é quase tudo, muita coisa, aqueles probleminhas, vira equação, vira um xizinho que eu tenho que achar dentro de uma estrutura. E aí eu resolvo por equação. Eu resolvo por equação. Dito isto e desta feita, vamos então falar sobre. E vamos aproveitar para também falar do sistema de equação. Porque só a equação pela equação é rapidinho. É o ax mais b igual a zero. What, professor? É, você sabe. Não, não sei, professor. Então vai saber. E aí, depois desse ax mais b igual a zero, que é a equação do primeiro grau, a gente já vai para o sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, né? Ou com pelo menos duas variáveis, mas a gente vai te mostrar com duas, para você entender também a mecânica de como a gente faz e o que faz para chegar no resultado. Tamo junto? Então, vem comigo, vem querido, olha aí, equação do primeiro grau e sistema de equação com duas variáveis, não é isso? Equação do primeiro grau e sistema de equação. Tá lá. Equação do primeiro grau é uma sentença matemática que expressa uma igualdade. E nessa igualdade tem pelo menos uma incógnita x no primeiro grau, elevado a 1. Pelo menos uma incógnita. A gente chama de x geralmente quando só tem uma. Se tiver duas, a gente chama de y, a outra, né? X e y. Porque lá no sistema a gente vai ver com pelo menos duas variáveis. Não é isso? E aí, no primeiro grau, é elevado a 1. Tanto que quando é elevado a 1 não precisa aparecer. Escrita de forma genérica na forma ax mais b igual a zero. Com o detalhe do a diferente de zero. O a diferente de zero. Isso mesmo. Agora, olha o que eu coloco ali, né? Poderia colocar como uma observação ou como uma atenção, mas só coloco na sequência do texto. Mas se quiser escrever aqui, ó, observação. A ideia é achar o valor de x, que é a raiz da solução da equação. E para isso usamos o princípio da equivalência, ou operações inversas. Uma conversa bem fiada, né? Princípio da equivalência ou operações inversas. Vou já te mostrar isso aqui como é. E depois eu vou resumir, que eu acho que é muito mais fácil resumir, tá bom? Mas a ideia, por óbvio, é achar o valor de x. O valor de x é a raiz da equação. É o que a gente quer saber. Equação de primeiro grau, resumo, é achar o valor de x. Ax mais b igual a zero é a forma genérica, mas no final das contas é achar o valor do x. Vamos achar esse valor. Tá lá. Geralmente as equações de primeiro grau são obtidas a partir de problemas matemáticos mais simples. Aqui também é só um comentário dentro do que é para o que é. E o exemplo vai resolver minha vida. João tem o dobro da idade de Maria. Sabendo que a soma das idades dos dois é 27, qual é a idade de cada um? Hum, João tem o dobro da idade de Maria. Eu não sei nem a idade de João, nem a idade de Maria. Mas se João tem o dobro, então Maria eu vou chamar de x. E aí, como João tem o dobro, eu vou chamar de 2x. Pega essa referenciazinha. Pega essa referenciazinha. João tem o dobro. Então eu vou chamar Maria de x e João eu levo para 2x. E aí, sabendo que a soma das idades dos dois é 27. Então, 2x de João mais x de Maria é igual a 27. Miserável. Qual é a idade de cada um? 2x mais x, 3x. Isso é igual a 27. Aí, pelo princípio da equivalência, aqui é, pelo princípio da equivalência, ou operações inversas, né? Vamos lá. Se aqui é 3 vezes x, e a ideia, volta ali, a ideia é achar o valor de x. Se a ideia é achar o valor de x, x tem que ficar sozinho aqui do lado esquerdo da igualdade. O lado esquerdo é o lado que a gente coloca. A gente lê da esquerda para a direita, então é do lado esquerdo ali. Beleza. Pela operação inversa, bem
Interessante. Se o x está multiplicando por 3, então eu devo dividir por 3. Só que pelo princípio da equivalência, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, da igualdade. O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Princípio da equivalência, das operações inversas. Se eu estou multiplicando o x por 3, eu devo dividir tudo isso por 3. E o que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá lá. Aí se tu pensar o 3 vai simplificar com 3 aqui, ficou x, e o 27 dividido por 3 é 9. Pronto, professor. Olha que belezinha. Então, Melris tem 9 anos e John tem 18 anos. E quando tu somar, a idade dos dois dá 27 anos. Pronto, só isso. Só isso, professor. E esse tem o princípio da operação inversa. Eu também não gostei muito, não. Não, vou te negar que eu não gostei muito também, não. Então, professor, faz um jeito mais fácil, tipo um jeito mais clássico. Ou, como o senhor gosta de se intitular, um jeito mais raiz. Vamos para um jeito mais raiz. Eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Vamos de um jeito mais raiz. Hein, professor Lustosa? 2x mais x, 3x. Isso é igual a 27. Eu aprendi que eu tenho que deixar o x sozinho. Ele já está. O 3 está aqui multiplicando, não está? Toda vez, e aí agora tu pega o bizu. Agora tu pega o bizu. Toda vez que eu mudo o lado da igualdade, toda vez que eu mudo o lado da igualdade, eu mudo a operação. Lembrando das operações irmãs, porque eu mudo baseado nas operações irmãs. Não é nada diferente do que ele falou, o princípio da equivalência ou das operações inversas. Quando eu mudo o lado da igualdade, eu mudo a operação. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. Se eu estou somando, eu passo subtraindo. Se eu estou subtraindo, eu passo somando. Se eu estou dividindo, eu passo multiplicando. Princípio da operação inversa. Ah, é verdade, professor. Então eu não fugi o princípio da equivalência. Não fugi. Só que eu tentei só simplificar, porque fala o princípio da equivalência, aí divide de um lado, divide do outro. Mas para que eu vou ficar dividindo de todos os lados? Ou somando de todos os lados, ou diminuindo de todos os lados, ou multiplicando de todos os lados. Não, passa para o outro lado. Se está multiplicando, vai dividindo, pronto, acabou. E aí também, potência e raiz. Se está de um lado aplicada a potência, do outro lado vai tirando a raiz. Ah, eu uso as três, né, as 6 operações pelo princípio da equivalência, operação inversa. Soma e subtração são irmãs. Se de um lado soma, do outro subtrai. Quando passa para o outro lado, não do outro lado, quando passa para o outro lado, não é isso? Se eu estou multiplicando, dividindo, quando passa para o outro lado. E se eu estou aplicando a potência, eu tirando a raiz, quando eu passo para o outro lado. É essa a ideia. E aí, então, aqui vai ser 27 sobre 3. Já passei diretão, dá o mesmo 9. Dá o mesmo 9 e ia dar mesmo. Eu só evitei ter que dividir os dois lados por 3. Miserável. Para que fazer tudo isso? Não pode ser mais simples? Pode. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Aplicado também o princípio da equivalência ou das operações inversas. 2x mais 5 é igual a 13. Aí, pelo princípio da equivalência e operações inversas, 2x mais 5, aí aqui eu vou ter que botar um menos 5 para eliminar o 5, né? Vou ter que colocar um menos 5 aqui, professor, um menos 5 para poder diminuir. E aqui tem 13, aí tem que botar... Não, professor, parou, te corrige aí, te apruma, te apruma, te apruma, te apruma, te corrige, calma lá. Lembre-me, lembre-me que eu tenho aqui o 13, só que lembre-me também que se eu fiz um menos 5 aqui, eu faço um menos 5 aqui. Faço menos 5 do outro lado. Aí, menos 5, 5 com menos 5 dá 0. Aqui ficou 2x igual 13 menos 5 dá 8. Aí, pelo princípio da operação inversa e o princípio da equivalência, aí aqui eu teria que dividir por 2 e aqui por 2. Aí 2 com 2 dá x, 8 com 2 dá 4 na divisão. Não, professor, muito chato. Eu também acho. Muito chato. Aí que tira daqui, que tira dali. Que palhaçada é essa, professor? Faz direto, professor. Modo raiz, aquele modo bagual. Vamos lá.
Vamos lá, professor, vamos lá, modo raiz. Nada, aquilo ali que eu fiz está tudo certo, tá? Eu só não preciso ficar fazendo todas essas pernas, porque eu acho um absurdo. Inclusive, eu acho um absurdo. É muito mais fácil fazer isso aqui e é muito mais fácil fazer o que eu vou fazer agora. 2x é igual a 13, o 5 passa para o outro lado, menos 5. Pronto. Menos 5. Estou seguindo o princípio da equivalência das operações inversas. Quando muda o lado da igualdade, muda a operação nas operações irmãs. Por isso que é importante a base do conhecimento. Lembra que o professor Lustado falou da base do conhecimento? A base do conhecimento? Lá nas expressões numéricas, operações irmãs, soma e subtração, multiplicação e divisão, potência e raiz, as duplinhas, soma e subtração, multiplicação e divisão, potência e raiz. Né? Que inclusive é antes da expressão numérica. Na expressão numérica a gente só reforça. Então, 2x é igual, 13 menos 5 dá 8. X é igual a 8, se o 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 4. Pronto, eu não preciso ficar fazendo, tira daqui, põe dali, divide da colar, põe para colar. Não, irmão. Passa para o outro lado. Passou para o outro lado, muda a operação. Dentro das operações irmãs, a operação inversa. Acabou. Lembrando que aqui não era do exemplo do meu problema, mas algum problema pode chegar nessa circunstância ali. O meu problema está aqui, está resolvido, foi inclusive direto. E aí veja, pelo um probleminha, a equação do primeiro grau, porque só tem x, não tem x ao quadrado, não tem x ao cubo, vai embora. E é isso, a equação do primeiro grau é isso. Não tem segredo, não tem boca, não tem tempo ruim. Entre exemplos e exemplos e exemplos, você vai. E a gente aqui acabou ainda fazendo 2 exemplos, não é isso? Pelo que tem, para o que tem, como tem. Agora olha o sisteminha de equação. Sistema de equação, primeiro grau, com duas variáveis. Ou pelo menos duas, mas vamos trabalhar com duas. Aí, o que tiver a mais é a mais. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aqui a gente coloca a variáveis e incógnitas. Professor, é variável ou é incógnita? No final das contas, por uma questão de equivalência ou equiparação, não equivalência, equiparação, pode usar os dois nomes, não vai fazer diferença. Geralmente x e y é um conjunto de duas ou mais equações que devem satisfazer simultaneamente. Que devem ser satisfeitas simultaneamente. Duas ou mais equações que devem ser satisfeitas simultaneamente. Ou seja, o valor de x e de y deve satisfazer as duas equações simultaneamente. Então eu tenho que encontrar um valor para x e um valor para y que atenda às duas equações, ou pelo menos duas equações, ao mesmo tempo. É isso, e aqui a gente está falando do sistema com duas variáveis, mas poderia até ser mais, e duas equações, mas poderia até ser mais, a despeito de. E aí temos as formas de resolver. Mas aqui a gente vai trabalhar duas com duas. Duas equações com duas variáveis. Ou duas equações com duas incógnitas. Para a gente pegar o jeito, pegar a manha. Para a gente pegar a manha, a gente melhora, expande, vai embora e faz o que tem que fazer. Ele é escrito na forma genérica ax mais by igual a zero, cx mais dy igual a zero. Ele tem essa estrutura, um sisteminha de equação com duas variáveis ou duas incógnitas. A solução do sistema é um par ordenado xy, um par ordenado xy, ou seja, tem que achar um x e tem que achar um y, que quando substituído nas duas equações, tornam ambas as igualdades verdadeiras. Lembra do que ele diz que tem que resolver simultaneamente? É o que está dizendo ali. A solução do sistema é um par ordenado que, quando substituído nas duas equações, torna ambas as igualdades verdadeiras. O meu objetivo é resolver. Eu tenho que resolver o sistema. Eu vou resolver o sistema. Os métodos para resolver o sistema de equação são os métodos da adição e o método da substituição. E a gente vai trabalhar os dois. O método da substituição, método ideal quando uma das incógnitas é fácil de ser isolada. Aqui eu poderia botar assim, isolada em uma das equações. Para substituir na outra. Para substituir na outra. O método da adição ou eliminação, porque a ideia é eliminar uma das variáveis, uma das incógnitas, e lembra, por equiparação variável incógnita toma como a mesma coisa. Método da soma as duas equações, método que soma as duas equações para que uma das incógnitas seja eliminada. Para isso, os coeficientes de uma dessas incógnitas devem ser opostos. Só um detalhezinho.
Para isso, os coeficientes de uma das incógnitas devem ser opostos. Pois bem, muito bem. Vamos, na prática, ver como é, porque é mais fácil na prática. A teoria é isso, é dizer que a equação é ax mais b igual a zero, e o sistema de equação ax mais by igual a zero, e cx mais dy igual a zero. Genérico, tá? Dentro do que é para o que é. Beleza? Dito isto, tá na mão. Em uma papelaria, compramos 5 cadernos e 2 canetas, totalizando um gasto de R$ 57. No dia seguinte, compramos 3 cadernos e 4 canetas, da mesma marca, pagando R$ 44. Qual é o preço de cada caderno e cada caneta? Espera lá. Eu vou chamar o caderno de X e a caneta de Y. E aí, 5 cadernos mais 2 canetas, R$ 57. Depois ele me disse que 3 cadernos mais 4 canetas é igual a R$ 44. Quase dava para eu somar tudo e chegar no valor de um caderno e uma caneta. Ainda assim, não seria o valor de cada caderno e de cada caneta. Eu chegaria na soma dos valores dos cadernos e das canetas. Mas não dá, porque 5 mais 3 dá 8, e 2 mais 4 dá 6. Se eu simplificar, não chego na conta. Então, não é por aí que eu vou trabalhar. E também para substituir não dá. E deixa eu pôr aqui, né? Se eu quiser fazer pelo método da substituição, eu não consigo isolar facilmente uma variável ou incógnita. Não pira com isso, que a variável incógnita variável. Então eu tenho que pensar de um jeito que ele disse, né? A teoria me diz que por eliminação, método da adição, por eliminação, eu preciso dos coeficientes opostos. E eu estou vendo ali um 4 e um 2 no y. Eu estou vendo. Então, se eu multiplicar bem aqui por um menos 2, eu acho que a conta vai fechar. Vem comigo. Refaz o sistema multiplicando aquela primeira equação tudo por menos 2. Pode. Estou te falando que pode. Menos 10x menos 4y igual a menos 114. Peguei. Peguei, bonitão das tapioca. Peguei. Aqui ficou 3x mais 4y igual a 44. Agora, quando eu somar as duas equações, olha o menos 4y indo embora com mais 4y. Menos 4y mais 4y. 4 menos 4, foi embora. Menos 10 com 3, menos 7x. Menos 114 mais 44, menos 70. Jesus amado, professor. Onde eu fui me atracar? Agora, se eu multiplicar tudo por menos 1 para fazer um ajuste da conta, 7x é igual a 70. Nada de ficar dividindo dos dois lados. Método raiz, 70 dividido por 7. Passo 7 para o outro lado. Já se ligou, passo para o outro lado da igualdade, troco o sinal. Acabou-se. Acabou-se o que era doce. Acabou-se. Aqui, então, x é igual a 10. Cada caderninho vale 10. E agora, professor, a caneta. Agora tu puxa por qualquer uma das duas equações. Eu vou puxar aqui pela primeira. 5 vezes 10, porque o x é 10, mais 2y é igual a 57. 50 mais 2y é igual a 57. Eu multipliquei 5 vezes 10. 2y é igual a 57 menos 50. 2y é igual a 7. Tá vendo que o 50 está aqui desse lado somando? Não, professor, não está somando, não. Tá sim. Se ele tivesse subtraindo, ele estava com menos. Tá somando. Eu passei ele para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo. Mudei o lado da igualdade, eu mudo a operação. Agora, y é igual a 7 dividido por 2. E, portanto, sem muito espaço aqui para eu operar, y é igual a 3,5. Ou a canetinha vale 3,50. O caderninho vale 10 e a canetinha vale 3,50.
Miserável, professor. Não é que é isso mesmo? Não é que é isso mesmo? E ali o 2 estava multiplicando o y, eu passei para o outro lado, dividindo. E por que eu estou repetindo isso? Porque você precisa entender que para resolver as equações, e aqui a gente está falando da equação do primeiro grau, por óbvio, e o sistema de equação, quando eu passo de um lado para o outro da igualdade, eu mudo a operação. Sempre nas operações irmãs. Soma e subtração, multiplicação e divisão, potência e raiz. Se está somando, vai para o outro lado subtraindo. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E eu estou repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo. Para você lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar. Né? Resolvemos. Método da soma. Ou da eliminação. A gente elimina uma variável, né? Uma incógnita. Agora vamos, provavelmente, da substituição. Professor, essa aqui fazer pela método da substituição? Ruim. Por isso que aqui eu digo, método da substituição, quando é fácil isolar uma das variáveis, uma das incógnitas. Não é isso? Método da adição, quando é mais fácil eliminar uma das incógnitas por coeficientes opostos. Aí aqui eu fiz os coeficientes opostos, ajustando a equação. Agora a gente vai para o método da substituição. Também em probleminhas, equação é problema, né? Não que a equação é um problema, é o que ele diz aqui, ó. Geralmente, as equações de primeiro grau são obtidas a partir de problemas matemáticos mais simples. Esse mais simples aqui, o professor foi, né? Ele, ele tentou suavizar, mas você pode achar que, pô, o professor tá me tirando, né? Não tô, mas é isso. Em um mercado, 5 pães e 2 litros de leite custam R$ 16. Nossa, mãe. Com 2 pães e 1 litro de leite, o custo é R$ 7. Que pão caro, professor. Será que é o pão que é caro? Talvez. Qual é o valor de um pão e de 1 litro de leite? Vamos chamar o pão de X e o leite de Y. O litro do leite, né? 5 pães mais 2 litros de leite custam R$ 16. Eu não vou botar 00. 2 pães mais 1 litro de leite é igual a 7. E cá estamos com o meu sistema. Só que eu vi que o y tá legalzinho. Tá sozinho aqui, ó. Esse bilhetão aqui. Eu consigo isolar. Tipo assim, y é igual a 7. Esse 2x está aqui desse lado. Ele vai para o outro lado fazendo o quê? Subtraindo, professor. Isso. Agora olha quem é o y. 7 menos 2x. Agora tu vai pegar essa equação de cima e tu vem 5x mais 2. Quem é esse y? 7 menos 2x igual a 16. É aqui que tu faz a substituição. É aqui. É desse jeitinho. E aí vai. Agora, tu faz o que o pessoal mais novo chama de o chuveirinho, que é multiplicar o 2 por todo mundo que está dentro do parente. Tu faz o chuveirinho, não é isso? Aí aqui tu vai ter 5x mais 2 vezes 7, 14, menos 2 vezes 2, 4x. E isso é igual a 16. 5x menos 4x é x. E aqui é 16. E esse mais 14 passa para o outro lado. Menos 14. X é igual a 2. Aí eu botei o 00 agora para dizer. Então, um pãozinho tá caro. Tá parecendo pão de queijo de aeroporto. R$ 2. E o leite, professor? Achou o negócio e não achou o leite? Calma, coração, calma. Tá nervoso, calma. Calma. O leite já tá pronto aqui, ó. Y é igual a 7 menos 2 vezes 2. O x não é 2? Só botei lá. O y é 7 menos 2 vezes 2, 4. O y é igual a 3. Então, o litro de leite custa 3 pila. Não, professor, não é possível. Era só isso, professor?
Você não falou só isso. Não, você não tirou com a minha cara falar que era só isso. Não, você não tirou, você não tirou, você não tirou. Era tudo isso. Acho X, acho Y. Isolei o Y. Poderia isolar o X se tivesse fácil isolar o X. E aí o que que é estar fácil? É quando o X ou Y está sozinho. Não tem um coeficiente diferente de um. Não é um 2, um 3, um 4, um 10, um 20, um 30. Tá ali, ó, só Y. Aí eu botei Y igual a 7, jogo 2x para o outro lado, vai menos 2x. Aí depois trago multiplicando, substituindo, né? Eu substituí essa informação nessa equação, puxando para cá. O y, onde tem y, virou 7 menos 2x. Fiz o chuveirinho e segui a vida. Aí achei o valor de x, pãozinho 2 e achei o valor de y, leite 3. Professor, dava para fazer pelo método da soma também esse? Dava. Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente. Professor, não seria mais fácil ou mais rápido? Não necessariamente, não necessariamente. De certo, por certo ao certo, o método da soma, ele, eu não diria se é mais rápido ou mais fácil, mas minimamente mais prático. Não faz tanta perna, né? O método da substituição eu tenho que fazer umas pernas, porque eu vou isolar, depois substituir, depois voltar. Não sei. O método que você achar melhor. O método que você achar melhor. Dito isto, deixa eu voltar aqui na anterior. Essa aqui não era bom fazer pelo método de substituição. Essa aqui não era, porque não está fácil de isolar. E não dá para simplificar, porque 5 e 2, o 5 não é múltiplo do 2, então daria 2,5, ficava ruim, ficava feio. Trabalhar com decimal, meu Deus, tudo que eu não quero é. Eu quero evitar fração, decimal, eu quero resolver minha vida, não é isso? Então esse aqui não seria o caso de trabalhar pela substituição. Já esse aqui, que foi pela substituição, dá para trabalhar pela soma. Vou te mostrar rapidamente ele aqui, pela soma, tá? Presta atenção aí no que eu fiz. Agora eu vou apagar rapidinho para a gente pratificar, tá? Vou apagar aqui rapidinho para a gente pratificar a nossa conta aqui, tá certo? O que farei, como farei, para o que farei. Eu basicamente vou multiplicar aqui por menos 2, a equação de baixo. Aí, 5x mais 2y, 16. Menos 4x menos 2y igual a menos 14. Porque o 2 multiplica todo mundo, lembra? Aí, quando eu somar, 2x com menos 2x morreu. 5x menos 4x dá x. 16 menos 14 dá 2. Pronto, já achei o preço do pão. Se eu achei o preço do pão, aonde você botar, você acha o preço do leite. Onde você quiser. E por óbvio, eu vou vir bem para cá, porque vai ficar melhor. Vai ficar 2 vezes 2 mais y é igual a 7. Y é igual a 4 mais y é igual a 7. Eu já ia fazer direto. Me lembrei que não é bom porque eu estou te ensinando ainda. Então, 2 vezes 2 é 4 mais y. Y é igual a 7 menos 4. Se está somando 4, passa para o outro lado subtraindo. Y é igual a 3. E o legal aqui ó, é que o x igual a 2 saiu direto já, né? Nem precisei fazer uma eventual divisão ali. Ele já partiu direto. Então, tá tudo certo. E aí, só ali do outro lado que eu tive que multiplicar e passar para o outro lado. E aí, resolvi pelo método da soma também. Que pode parecer mais ágil, mais rápido, mais fácil. Mas não necessariamente é mais rápido, mais fácil ou mais ágil. Vai muito da sua habilidade. Inclusive de perceber quando dá para fazer pela substituição e quando não dá para fazer pela substituição. E aí, pela soma, por qualquer um deles, se eu conseguir ajustar os coeficientes rapidamente. E por vezes, aí deixa só te fazer essa observação. Por vezes, você vai ter que multiplicar as duas equações para chegar no coeficiente que eu consiga eliminar um pelo outro. Vai ter que multiplicar as duas equações para que eu consiga ajustar. Por vezes vai acontecer isso. Multiplicar as duas equações, fazer o sisteminha, né, equivalente e trabalhar. Mas do jeito que for, você faz. Principalmente agora que você já sabe, pegou as manhas, só vai. Tamo junto? Então, o que eu te falo? Continua estudando, porque tem muita coisa para a gente aprender, para a gente aplicar, para a gente acertar, para a gente passar.
porque esse é o nosso objetivo, rumo à tua aprovação. Vamos!